Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso sexto encontro da disciplina de Investimentos 1, hoje, dia 26 de maio, e conforme o nosso cronograma, a gente dá sequência à aula do dia 24, de segunda-feira, em que a gente, após, na semana passada, termos abordado aí a questão do mercado financeiro brasileiro e do mercado acionário brasileiro, a gente iniciou o estudo do começo da disciplina, que é sujar as mãos com os dados, não é sujar os dados com as mãos. Então, a gente começou apresentando para vocês um pouco da Bolsa, os dados que estão disponíveis na B3, e aqui eu reforço que você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas o padrão ouro é você puxar os dados diários da B3. São gratuitos, são confiáveis, são raiz, só que eles vão dar um pouco de trabalho. A gente retoma e revisa um pouco da aula passada e já dá início a um conteúdo novo. Já começo, portanto, apresentando para vocês a aula de hoje, tá? Muito bem. Projeção na tela, vamos lá, aula do dia 6, 26 de maio, meus queridos e minhas queridas. Como eu já tinha dito, um pouco de base de dados, vamos reforçando a questão dos dados cadastrais e alguns dados financeiros. E aí já entramos na parte de tabela dinâmica para os devidos ajustes, tá? E aí essa parte de retornos e os gráficos de retornos é o sétimo encontro que fecha, digamos assim, esse assunto, sétimo encontro que vai ser na segunda-feira, dia 31 de maio. Muito bem. Meus caros, o objetivo agora é a gente ter uma tabela dinâmica, não como um fim, mas como um meio para chegar na nossa tabela final. Tá certo? Então, tudo que está aqui nesse slide, eu vou trazer para vocês fazendo na prática. Esse é o grande ponto da aula de hoje. É uma aula que você vai assistir devagarinho e possivelmente mais de uma vez, porque você vai assistir e depois vai replicar para que você tenha a sua tabela. Tá certo? Melhor do que a que eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Então, mãos à obra. Site da B3. Beleza? Simples assim. Market Data e índices. Market Data. Histórico. Mercado à vista, cotações históricas. Clica aqui. Mesmo caminho que eu te ensinei ontem, hein? Pode ser que demore um pouquinho. Vai aparecer aquele layout que eu já tinha te mostrado ontem, ó. Ano. Pode ser inclusive o ano corrente, tá? Vai desde 1986. Excepcionalmente, o ano de 2020 é muito pesado. O ano que teve um volume de transação superior a 7 trilhões, quando o ano de 2019 era da ordem de 4 trilhões. Então, um ano muito pesado. O total de linhas que vai aparecer no TXT não cabe no Excel, tá? Mas para a gente fazer um exercício mais rápido aqui, sem perder o conjunto de informações necessárias para o aprendizado de hoje, não pode ser informação diária, porque aí não faz sentido uma tabela dinâmica com só uma observação diária, mas vamos pegar um mês, vamos pegar o último mês, o mês de abril, como sempre, tem um captcha aqui para evitar que você consiga automatizar, a não ser que você pague para a bolsa. Por vezes, o captcha, às vezes, a gente não acerta, né? Então, vamos nos esforçar dessa vez aqui. Amém. Vamos jogar no lugar qualquer aqui. Vai sempre vir um arquivo zipado, tá? Com um arquivo em TXT dentro. Vai vir esse monte de letras e números. Ctrl A,
Ctrl C, pega uma planilhinha qualquer de Excel, Ctrl V. Simples assim, não tem mais nada para fazer, não. Exclui a primeira linha, exclui a última linha, pega todas as linhas, vem aqui em dados, texto para colunas, largura fixa, e aí, dado que eu disponibilizei para você já na quinta aula, está lá no SIGA, hein? Layout do site da B3, dos dados da B3. Lá tem mais informações que eu estou passando. Pode ser que você tenha um outro interesse que a gente não está explorando aqui na sala de aula. Mas o meu ponto é, para o que a gente quer, isso aqui resolve, hein? 2, 10, do 3 ao 10 eu isolei a data no formato ano, mês, dia. A gente vai ajustar isso depois. 11 e 12 é o código do mercado. Lote padrão para 2,96 para fracionário. Até o 19, código da ação. Marca no 108, marca no 121, porque do 109 ao 121 é cotação. Marca no 170, marca no 188, porque do 171 a 188 é volume. Concluir. Pode demorar um pouquinho, vou nem tanto, fim de papo. Tá? Muito bem. Essa primeira coluna não interessa, tá? A quinta também não, a sétima também não, a nona também não, exclui tudo. A primeira são os dados. Vem de novo em texto para a coluna, delimitado, espaço, avançar, aqui você bota AMD. Concluir, pronto. Agora está no formato mais amigável, né? Dia, mês, ano. Sim, do dia 1º até o dia 30, olha que beleza, né? Muito bem. Então, vamos aqui, data. Aqui é mercado. Aqui é ação pelo código. O código-chave é o que importa. Aqui, cotação de fechamento, end of day. Aqui, volume. Tá? Nossa, que hoje eu tô apanhando. Ação. Difícil aqui, hein? Vamos organizar um pouco essa tabela para ela ficar minimamente interessante. Opa! Vou deixar tudo aqui organizadinho. Muito bem. Vamos trabalhar só com fracionário? Vamos trabalhar só com fracionário. Tá. Então, você vem aqui nos filtros. Seleciona aqui só o que nos importa, é só fracionário. Tá? Que é 96. Puxa essa informação já para uma nova aba. Deixa lá o teu dado, tá? Aqui tem que ajustar de novo a data, né? Porque eu puxei sem configuração. Tá? Deixa lá o teu dado raiz, se tu precisar consultar lá de volta, outro mercado. Tá? Sempre importante não ir apagando informações, mas sim ir refinando. Tá? Como já é tudo fracionário, eu posso jogar essa coluna fora. Alinhou aqui bonitinho, né? Vamos deixar a nossa tabela aqui amigável, uma aparência bem friendly. Eu acho que isso ajuda a produtividade, você está visualizando algo que te agrada aos olhos. Muito bem. Vou aumentar um pouquinho para você me acompanhar melhor. Vamos lá, né? Temos que dividir o preço por 100, assim como temos que fazer com o volume também. Uma vez feito isso, você joga de volta aqui. Já aproveita, transforma em real, exclui o resto. Pronto.
É isso que a gente precisa. Tá? Muito bem. Vamos agora fazer uma tabelinha dinâmica. Isso aqui vai ser importante, porque aqui está tudo empilhado, né? Aqui a gente vai botar a data nas colunas, ação aqui. Para mim, está ok. Aqui, particularmente, eu prefiro do mais novo para o mais antigo, tá? 30 de abril a 1º de abril, quantos dias úteis, meu Deus? 20 dias úteis. Tá bom? Bonitinho aqui, sua tabela. 500 linhas, ou seja, 500 ativos transacionados no mercado fracionário, tá? Imagino eu que todos sejam ações aqui, tá? Posso estar enganado, pode ter alguma coisa estranha aqui, mas acredito que tudo ação no mercado fracionário. E é isso que a gente precisa. Depois que você faz isso para cada mês, para a janela de tempo que te interessa, você vai juntar com informações cadastrais que estão todas espalhadas no site da B3 e algumas delas talvez nem lá estejam. Então você tem que ir atrás. Qual é o objetivo? Já posso apagar. Ah, só uma coisa antes de. Você faz a mesma coisa com volume, tá? Outra tabela para volume, se você quiser trabalhar com volume. Já posso apagar aqui, isso aqui não importa mais. O meu objetivo é que você recaia numa base como essa aqui. Vou dar um zoom. Isso aqui é uma base pesadíssima do Excel. Demora em alguns computadores 10 minutos para abrir, e alguns nem abrem. E é uma tabela que eu fiquei um bom tempo fazendo, numa época que eu e outras pessoas, pensamos numa plataforma de educação para investidores chamada Science, que não existe mais. De forma que, quando eu alimento com os dados de cotação, sempre do mais novo para o mais antigo, então aqui, ó, 14 de maio, tá vendo? Foi a última informação que eu alimentei. Vai até 4 de janeiro de 2016. Foi quando a gente começou a fazer isso aqui. Começou a fazer final de 2016, começo de 2017, alguma coisa do tipo. Então, tem aqui todas as informações, sempre que é feriado, ó, eu não excluo da amostra, eu simplesmente coloco em branco, porque não teve cotação, a gente vai aprender como é que a gente lida com isso, tá? E com a cor diferenciada, né? Muito bem. Só para explicar um pouco dessa planilha, eu volto para os dados cadastrais. Vamos lá. Eu tenho aqui dados de cotação. Automaticamente, no outra planilha, ele já calcula todos os retornos. Tá? Inúmeras estatísticas que a gente vai aprender a calcular aqui no curso. Média, mínimo, máximo, acumulado. Quantas métricas de risco? 7 métricas de risco. 4 métricas de ganho. 8 métricas de performance. E outras estatísticas como assimetria, semicurtose, curtose e informações para lidar com outliers. Pronto. Sem calcular todas essas métricas aqui, 28 métricas, sinceramente, eu acho que você não está preparado para investir. Mas volto a dizer, o dinheiro é seu, o tempo é seu, você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que não seja com o meu dinheiro. No mínimo, você precisa disso aqui, para poder namorar com os seus dados. Tá? Tudo isso a planilha já faz, já está tudo definido aqui, a questão do volume, detector de splits e implits, a gente já vai ver o que é isso. Alguns highlights, são destaques de volume, de transação, positivos, alguns negativos, tá? Já alimenta com algumas figuras que tinha aqui o site, que antes existia, não existe mais, uma base de apoio, para a gente já determinar também a questão da performance, tá? Aqui, uma fronteirazinha média variância, a gente vai ver isso no momento certo também. Eu, inclusive, mostrei para vocês numa aula de mercado acionário, semana passada, ela já faz a fronteira média variância, já fica tudo automatizado aqui, tá? Aqui tem alguma coisa que está desatualizada, na realidade é só a questão do eixo aqui, né, que não está aparecendo.
Só ver se é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Questão de eixo. Tá? Mas aqui o top 4 de risco, as ações mais arriscadas do mercado. Aqui gráficos de CAPM, que é algo que a gente só aprende em investimentos 2. Aqui está estratégia de pairs trading, aqui tem que ajustar também os eixos do gráfico. E aqui já vai entrando na parte de otimização, que é um gráfico que eu também já mostrei para vocês. Finalmente, aqui, mistura. A otimização acontece nessa planilha. E aqui já sai o output, que é o portfólio montado com o monitoramento ex-post devidamente feito, que é só executar a ordem de compra e acompanhar. Tá? A planilha de gestão de risco é uma outra, porque esse aqui acaba ficando pesado demais. Muito bem, dado tudo isso aqui que está aqui, e já respondendo a tua pergunta, não, essa planilha não vai ser disponibilizada para vocês nem para ninguém, ela é pessoal, ninguém além dela tem. Façam a de vocês, vocês vão aprender a fazer isso. Mas o grande ponto que eu vou te dar, porque daria muito trabalho você conseguir, é essa planilha já bonitinha, essa aba aqui, com os dados cadastrais. Código da ação, nome completo da ação, se é o N, PN ou Unit, ou se é PNA, PNB, que são variações das preferenciais, nacionalidade, nível de governança, setor, subsetor e segmento, tudo isso é econômico, se está em RJ ou não, participação no pregão, considerando apenas os dias úteis, acho que foram 247 dias úteis no último ano, PJ de direitos e público-privado, participação no índice Ibovespa. Tudo isso são filtros que você pode querer usar. Tipo, sei lá, só para a gente brincar um pouco, olha, eu quero aqui subsetor de educação, tem alguma coisa aí? Eu não sei se é em subsetor. Vamos ver se é em segmento. Esse é o problema de uma planilha muito pesada. Tudo que você faz, ela demanda um certo tempo para reagir. Até no computador com SSD, um computador relativamente rápido. E isso, durante uma aula, é maravilhoso, né? Tudo que a gente não precisa, né? Opa, ajudou. Pode ser que seja serviços educacionais. Serviços educacionais, amém. Então, pronto, eu apago tudo e vou aqui para serviços educacionais. Pouca coisa deve aparecer. Aquela lentidão que dá nos nervos. Como eu falei, pouquíssima coisa, né? 4 grupos, que eu tinha apresentado até já para vocês. Ser Educacional, GAEC, Croton e Estácio. Tá? A única exceção pode ser que tenha tido algum IPO em meados do ano, no segundo semestre do ano passado, que eu tenha acabado não atualizado não ter atualizado essa planilha. Isso pode ter acontecido, peço desculpas por isso. Tá? Não faz nem muito sentido outro tipo de filtro, né? Mas você poderia colocar aqui com participação em Ibovespa, mas só vão ficar 2, e por aí vai. Né? Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, qual é o grande ponto? Você tem uma planilha dessa para você e a gente vai te ensinando passo a passo. Tá? Ótimo. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem todo esse passo a passo de extração até montar a tua dinâmica com cotação ou com volume. Eu já vou me dar muito satisfeito por isso, tá? E aí o meu objetivo depois que eu sentir que vocês trabalharam direitinho, eu vou passar isso aqui para vocês. Tá? Essa planilhinha que pode estar pequenininha aqui, mas é uma planilhinha que eu vou passar para vocês. Aqui tem os dados, né, de cotação de 14 de maio até 18 de maio.
melhor, de 18 de maio do ano passado até 14 de maio desse ano, 260 colunas, 52 semanas, com 5 dias úteis ou não, em todas elas. Esse é o padrão ouro da literatura. Estou te colocando aqui 255 linhas, ou seja, 255 ações, porque são todas que têm 100% de participação nos pregões. Isso para quem trabalha com mercado fracionário, que já tem menor liquidez, menos de 1% do volume do mercado como um todo. Acionário é uma característica desejável. Você já está no fracionário. Se for uma ação com baixa liquidez, pode não ser interessante. Tá? Essa base de dados, no momento certo, vai ser disponibilizada para vocês. A ideia é que, a partir dela, vocês calculem retorno, a partir dos retornos, vocês calculem aquelas 28 estatísticas descritivas, a partir dessas estatísticas descritivas, elaborem um ranking personalizado e usem esse ranking para impor qual é o problema de otimização que você quer resolver. Minimização condicional e incondicional de risco, maximização condicional e incondicional de performance ou ganho, ou qualquer outra coisa que possa aparecer. E, a partir disso, você tem um portfólio que você saiba monitorar cenário previsto, pior e melhor cenário, e fazer a gestão de risco. Tá? Isso resume a nossa disciplina. Tá bom? Muito bem, podemos sair aqui fechando arquivos desnecessários. E vamos voltar para a nossa apresentação de hoje. Né? Muito bem, meus caros, muito bem. Bom, tudo isso era o que eu queria mostrar para vocês até a hora que você chega necessariamente e precisa começar a mexer, manipular os dados, porque você precisa ajustar os dados. Porque senão você pode ser levado a um equívoco gravíssimo de primeira ordem. Tá? Muito bem. Vamos a alguns ajustes estritamente necessários, obrigatórios, e alguns outros ajustes que são aconselháveis ou não, porque são de segunda ordem. Primeira coisa, omissão, né? Quando você puxar os seus dados, o que você vai perceber é que a B3 só vai te dar, no calendário, os dias úteis em São Paulo, capital, onde funciona a bolsa. Muito bem. A primeira dúvida é, o que eu faço com os dias não úteis que caíram durante a semana de segunda a sexta? Ignoro esses dias não úteis em São Paulo, que caíram de segunda a sexta, como feriado de Natal, Carnaval, seja lá o que for? É uma possibilidade. Comece a perceber que seus dados vão começar a ficar irregularmente espaçados ao longo do tempo. Mas é uma possibilidade. Eu não critico quem faça isso. Eu não faço. Eu, particularmente, trabalho com todos os dias, de segunda a sexta, de maneira cartesiana, independente se foi feriado ou não. Se foi feriado, naturalmente a B3 nem vai me dar cotação. Eu faço o matching com o calendário civil, percebo que é uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta e que não houve cotação para todas as ações. Aquele dia sequer apareceu na cotação na base de dados da B3. Um sinal cristalino, meus amigos e minhas amigas, meus alunos e minhas alunas, de que era um feriado. Eu opto por manter aquele dia na amostra e ele fica com cotações em branco. Eu simplesmente crio um dia dentro da base da B3. Ótimo. Se eu fizer isso, qual é o procedimento? Já que eu preciso calcular retorno. E retorno é a variação de cotações. Variação percentual de cotações. Assim como a gente calcula a variação percentual do preço do tomate, por exemplo. Bom, eu preciso preencher aquilo ali. Há quem calcule através de uma interpolação linear, uma espécie de média aritmética. Imagina que foi feriado na quarta. Então, o cara pega o preço da quinta, pega o preço da terça, tira a média entre eles e bota na quarta. Olha, tudo bem? Não, tudo mal. Tudo mal. Que diabo de interpolação é essa? Por que é uma interpolação linear? Que ideia é essa? É ruim. É muito ruim. A lógica é a seguinte. Houve transação na quarta? Não, foi feriado. Não houve transação? Não, não houve. Houve venda ou compra? Não.
Se não houve venda ou compra, como é que o preço de fechamento pode ter sofrido alteração? Como é que o preço da quarta é maior do que a terça se não houve transação? Então, o preço da quarta tem que ser o repeteco do preço da terça. Então, você vai preencher os dias não úteis com a última cotação, o último dia útil, com a lógica de que, se não houve feriado, se não houve dia útil, não houve transação, não houve abertura de mercado, não houve nada, como é que o preço pode ter alterado? Logo, sim, vai aparecer na quarta-feira o mesmo dia, o mesmo preço da terça, e significa que o retorno da quarta, que é preço da quarta menos preço da terça dividido pelo preço da terça, esse retorno vai ser nulo. Qual o problema? Não houve variação de preço mesmo. Essa é a ideia. Muito bem. Já da quarta para a quinta vai ter variação de preço normal. Problema nenhum. Porque a quinta-feira, que é um dia útil, vai ser diferente da terça, que também era dia útil. Então, você vai ter retorno zero de terça para quarta, e de quarta para quinta você vai ter algum retorno lá. Diferente de zero, para a maioria das ações, obviamente. Eu prefiro isso. Você pode jogar fora o feriado? Pode. Seus dados vão começar a ficar irregularmente espaçados ao longo do tempo. Fazendo isso, qual é o padrão ouro? 52 semanas vezes 5, 260 dias. Isso fecha o ano. Esse é o padrão ouro. Fazer algo diferente disso, você precisa justificar muito bem. Pelo menos se for para mim. Para o mercado também, eu acho. Tá? Problema de você jogar um feriado fora. Quando você tiver um estudo em International Finance, finanças internacionais, que você use dados de outros ativos de outros países. Porque aí é feriado em São Paulo, mas não é feriado na Rússia, não é feriado na Índia, não é feriado na China, se você estiver trabalhando com os BRICS, ou não é feriado na África do Sul, ou o contrário, é um dia útil em São Paulo, mas não é na China, ou não é na Índia, onde está cheio de feriados, porque eles têm uma cultura muito rica, consequentemente, muitos feriados religiosos, culturais. Então, para equalizar isso sem jogar informação fora, foi de segunda a sexta, está valendo. Se tivesse sido feriado na Índia, retorno zero lá. E retorno normal aqui em São Paulo, e vice-versa. Tá? Bom, de um tempo para trás, eu usava o limite mínimo de liquidez de 90%, que é o quê? Presença de pelo menos 90% dos dias úteis em que houve transação. Normalmente, em 260 dias, de segunda a sexta, em 52 semanas, você tem entre 245 a 247 dias úteis. Isso é um padrão também, raro ser diferente disso. Como é mercado fracionário, ele já tem um volume de negociação de menos de 1% do mercado acionário brasileiro inteiro, não impor um limite de liquidez elevado pode ser um erro. Você pode comprar uma ação e depois não ter para quem vender. De uns tempos para cá, eu fiquei mais mercado fracionário que tem um 100% de liquidez. Ou seja, se eu consigo comprar, consigo vender a quantidade que eu quiser no preço de mercado rapidamente. Isso é liquidez. Isso me interessa. Então, esse é o primeiro ajuste. Um ajuste para dados vazios. Paulo, mas o dado vazio pode ser não porque foi feriado, mas porque aquela ação não tem liquidez plena. Ou seja, foi um dia útil, mas naquele dia útil, tal ação não foi transacionada. Oh, my God! É possível? E isso não se trata de ações pequenas, de empresas pequenas. Eu lembro que em 2019, não lembro para 2020, mas em 2019, houve dias em que o M. Dias Branco não foi transacionado, acho que é M. Dia 3F. E a empresa é enorme, maravilhosa, cearense, tudo de bom. Não foi transacionado. Vou deixar de operar por isso? Não, não é o ponto. Então, naquele dia, você vai perceber que outras foram transacionadas. Tem observações na mesma coluna. Não vai ter naquela linha, porque ela não tem liquidez plena. O que você faz? Mesma coisa se fosse feriado. Você pega a cotação do último dia útil em que aquela ação tiver sido transacionada. O grande ponto não é quando é feriado, porque aí ninguém é transacionado, não vai entrar no cômputo do denominador de participações nos pregões dos dias úteis, porque foi dia não útil. O problema é quando é um dia útil e aquela ação não é transacionada. O problema é falta de liquidez plena. E aí começa a ficar muito estranho quando tu começa a preencher vários buracos de dias úteis, porque aquela ação daquela empresa tem uma liquidez não muito alta e você começa
a ter muitos retornos 0%, variações nulas. Aí não é muito bom. Então, assim, quando você preenche mais de 10% dos buracos, eu já acho que não é muito interessante, que é o tal da liquidez de 90%. Hoje eu estou até mais exigente. Teve um buraquinho, eu já não trabalho mais. Tá? Muito bem. Vamos para um ajuste importante, fundamental, e depois eu falo de um ajuste de segunda ordem, tá? E vou me encaminhando para alguns destaques do mercado, te preparando para a próxima aula em que você vai aprender a calcular nossa variável aleatória, que não é cotação, é retorno. Acontece no mercado financeiro, no mercado acionário brasileiro, americano, acho que qualquer um outro, de você ter ações às vezes muito caras e ações às vezes muito baratas. Uma ação muito cara, exemplo claro, algumas ações de empresas americanas, como a Amazon e empresas como a Magalu, né? Magazine Luiza. Porque a Magazine Luiza saiu de um patamar pequeno, não lembro a ordem de grandeza, foi ficando tão cara que aí imagine que ela está custando, eu vou chutar aqui, tá? Sei lá, R$300. Estou chutando. Não sei a que valor ela chegou. Está custando R$300. No lote padrão V100, está 30 mil. Ou seja, se tu não tiver 30 mil, tu não consegue nem comprar um lote padrão dela. Aí tu tem que ir para o mercado fracionário, que é um mercado de baixa liquidez, volume muito pequeno. Menos de 15 bilhões ano, 20 bilhões ano no máximo. Quando a bolsa ano passado rodou na casa 7 tri. É muito pouco. Então, quando ela vai ficando muito cara, é a hora de você sugerir, você vivo, né? A empresa, né? Ela define isso, baixa lá, torna público com bastante antecedência e no dia tal aquela operação acontece, que é uma operação de desdobramento ou split, tá? Uma ação de 300 pode se desmembrar em 5 ações. 5 ações de aproximadamente R$60. Porque aproximadamente, olha, ela fechou o último dia em 300, amanhã vai ter um split, o que é 1 se transforma em 5. Ela estava na casa de 300, a ordem de grandeza da abertura do dia seguinte vai ser na ordem de 60. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque da noite para o dia alguma coisa acontece. Não é porque fechou em 300 que reabriria em 300. Logo, no dia do split, não é porque fechou em 300 que vai reabrir em 5 de R$60. É a ordem de grandeza. Tá? Muito bem. Então, vai aparecer lá, quando for acontecer um split, que, por sinal, eles são mais raros, tá? Eu peguei uma vez uma amostra de quase 3 anos. Aconteceram menos de 10 splits. A ação realmente precisa ficar muito cara para o split acontecer, tá? E eu já mostro para vocês na bolsa onde é que vocês veem se aconteceu ou não um split ou um implit, tá? Muito bem. Como eu falei, os splits são mais raros. E aí, no M Dias Branco, por exemplo, aconteceu um de 200% no dia 13 de abril de 2017. Tá? Eu vou já mostrar um exemplo aqui para vocês, bem mais atual agora, de 2019 e 2020. Tá? Na realidade, desculpa, ambos de 2020. Tá? Nesse gráfico aqui. Mas só para dar um outro exemplo, M Dias Branco, 200%, 3 de abril de 2017. Vou guardar esse M dias, que você vai ver de onde eu tirei essa informação. Aí aparece lá, desdobramento, índice de desdobramento, 200% e o dia. Logo, naquele dia 13 de abril, o que era uma ação cara, do M dias branco, se transformou em quantas? Se o fator de desdobramento foi 200%. Essa é uma grande dúvida. Não vai ser mais. Se fosse de 100%, o que quer dizer? Olha, uma se transformou em 2. Pronto, é tudo que você precisa. 200%, uma se transformou em 3. E assim sucessivamente. Se você vir lá um fator de desdobramento de 500%, não é porque uma se transformou em 5, uma se transformou em 6. Na dúvida, sempre começa pelo fator de 100%. É o mínimo que pode acontecer. Não pode um fator de desdobramento menor que 100%. Uma ação se transformar em 1,5. Pelo amor de Deus. Então, é de 1 para 2, de 1 para 3 e por aí vai. O menor, 100%, se transforma de 1 para 2. 200%, uma se transformou em 3. A gente vai olhar isso lá no relatório de eventos corporativos do M. Dias Branco. Tá? Então, só para você entender, se for 100%, uma se transforma em 2, 200%, uma se transforma em 3 e assim sucessivamente.
Como é que eu ajusto isso, Paulo? Olha, o que é que vai acontecer? Nesse desdobramento do M. Dias Branco de 200%, uma se transformando em 3, significa que até tal dia era um preço, depois caiu para uma ordem de grandeza de 1/3, porque uma se transformou em 3. Então, se era R$100, caiu para uma ordem de grandeza de 30 e poucos reais. Se você não presta atenção nisso, você vai achar que a ação caiu 67%, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos. E aí isso vai punir as estatísticas descritivas da ação, tu vai passar a não comprar mais ela, porque essa ação cai muito do nada. Não é isso. Você tem que ajustar. A partir dali, aquela ação vai ser dada com uma nova ordem de grandeza, com os preços na casa de 30 e poucos reais. Então, você tem que ajustar o passado. Ou seja, do dia 13 para trás, que a ordem de grandeza era grande, R$100, por exemplo, você vai pegar e vai dividir a série inteira para trásmente, você vai dividir por 3. Isso vai deixar a tua série suave, certo? Mas não estranhe. Se você pegar uma base desajustada, você pode ter lá no passado que o M. Dias Branco custava R$90. Uma base ajustada vai estar custando 1/3 disso. Então, o ajuste é para uma base para trás. Muito bem. Vou já mostrar exemplo aqui para vocês. Eu até tinha esquecido. Está aqui os valores que eu queria... me esqueci que eu tinha escrito aqui. Ó. Até o dia 13 de abril, ela estava custando R$ 142,74 no fechamento. No dia seguinte, ela fechou a R$ 46,41. É aproximadamente 1/3. Né? A oscilação foi do próprio dia, notícias do dia. Tá? O próprio volume pode ter sido um pouco mais alto, seja lá o que for. Tá certo? Então, você olha isso, a ação cai de 143 para 46. Meu Deus, que ação ruim. Não. No split de 1/3. Tá certo? Então, você pega toda a série de 142,74 para trás, divide por 3. A série vai ficar bem smooth. Tá? Rainha dos splits. Magazine Luiza. Foram vários. A gente vai já olhar o histórico dela no relatório de eventos corporativos. Vou te mostrar agora o que é um implit, que é um agrupamento, quando a ação está muito barata, e a gente vai ver um exemplo no relatório de eventos corporativos. Um implit é quando você tem ações que estão custando centavos. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de penny stocks, ou seja, ações que custam centavos, penny. Às vezes 1, 2 centavos. Isso é muito ruim. Por quê? Não é o fato de ser muito barato, mas o fato de ser 1 centavo ou 2 centavos, vamos raciocinar. O único movimento possível, o menor movimento possível, no preço de qualquer coisa, é de 1 centavo. Né? E aí o que ocorre? O negócio custa 1 centavo. Só pode variar 1 centavo? Primeiro, não pode nem cair, né? Porque mais barato que isso vira zero. Não faz muito sentido. E se aumentar 1 centavo, vai ter um aumento de 100%. Ou seja, as penny stocks, elas começam a ter variações muito grandes. Paulo, mas se ela custar 10 centavos, ainda assim é uma penny stock? O que é que pode acontecer? O mínimo movimento. Ou ela vai para 9, ou ela vai para 11. Já é uma movimentação de mais ou menos 10%. É uma ação muito volátil. Quando as ações normalmente oscilam entre menos 5% a mais 5%, dia após dia. Dificilmente passa disso. Acontece, mas é raro. Ou seja, ela fica muito volátil. É indesejável isso para a ação. Então, ela fica tão barata que você agrupa, às vezes, 10, 20, 50, 100 ações que custam poucos centavos numa que vai passar a custar alguns reais. Isso é um agrupamento. Isso é um implit. Muito mais comuns. Muito comuns. De 2015 a 2017, foram mais de 60 implits. Enquanto ocorreu, nesse período aí de 3 anos, menos de 10 splits, desdobramentos. Vamos olhar aqui um grupamento, por exemplo. Lá vai ter no relatório de eventos corporativos da empresa, fator de grupamento 0,000025. O que diabo é isso? 1 dividido por esse número pequenininho. Se você dividir 1 por 0,000025, vai dar 40 mil. Isso quer dizer 40 mil se transformaram em uma. Um fator de grupamento 0,33333333. 1 dividido por esse fator de grupamento vai dar 3. Significa 3 ações agrupando em uma. Ok? Como é o ajuste? Sempre olhando para o passado. Sempre olhando para o passado. Numa que o fator de grupamento tenha sido 0,33333,
3 se juntaram em uma, o que é que vai acontecer? No dia do grupamento, o preço dela vai aproximadamente triplicar. Então, você vai ajustar o passado como? Multiplicando todo ele por 3. Para que você não tenha um disparo no preço para cima e você infira que aquilo é porque a ação realmente subiu de preço. E aí você passa a comprar a ação quando o que aconteceu foi um grupamento. Tá? Volto a dizer, Magazine Luiza, rainha dos grupamentos, dos splits, desculpa. E alguma rainha ou rei dos implits, não que eu recorde. Não que eu recorde. Tá? Um exemplo mais recente. Apvida e esse HBOR. Eu não lembro que empresa é essa de cabeça. Mas vamos lá. O Apvida, desculpa, é essa ação azulzinho claro aqui. Tá? Aí ela está vendo aqui, ó. Eu peguei o último ano, né? 18 de maio até 14 de maio. Tá vindo ela aqui, ó, na ordem de R$50, 60, 70. O grupo achou que estava caro. Aí vai lá e faz um split. Aí a linha azul espessa, né? Por claro, tá vendo aqui, ó? Aí quando é aqui, ó, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, aqui, ó, o preço dela cai, puf, para a ordem de um pouquinho mais de R$10, eu acho, né? E aí vem, tá? Opa. Um pequeno detalhe é que eu preciso checar, porque aqui tem dois eixos, né? O da esquerda e o da direita. Deixa eu olhar aqui no próprio gráfico. Como está no próprio Excel, pode ser que... Ah, é a série do HBOR que está pela direita, né? É isso. A do Apvida está na esquerda mesmo. Tá. Então, a ordem de grandeza que eu estava falando para vocês procede, tá? A Apvida vinha oscilando entre 50 e 70 reais, do nada cai para, sei lá, aproximadamente 15 reais. E é você achando, meu Deus, não vou comprar mais essa empresa tão boa. Muito bem. Quando você ajusta, que é da data do, no caso aqui foi um desdobramento, né? Da data do split para trás, dividido pelo fator de split, tá? Que tem lá no relatório dela, a gente vai já olhar no relatório de eventos corporativos. A série, que era azul clarinha, e teve esse papoca aqui para baixo, e saiu smooth aqui daí em diante, ela passa a ser essa série azul pontilhado escura. Ou seja, uma ação muito smooth, muito tranquila. Tá? É bem verdade que a ordem de grandeza do eixo não ajuda. Ela tem uma certa oscilação, mas fica ali praticamente o tempo todo entre 10 e 20 reais. Muito bem. No caso do HBOR, vinha num patamar ali de R$2, barato, aí do nada vai para um patamar superior a R$14. Deve ter sido bem um grupamento de 1 para 7. Aí você não percebeu isso no teu gráfico, não namorou com os dados o suficiente, não ajustou. Isso aqui vai se traduzir num ganho médio ao final da amostra. Se você só calcular a média, num ganho maravilhoso. E aí você diz, rapaz, eu vou comprar essa ação. Bem verdade que isso aqui vai fazer com que haja uma oscilação muito grande também, desvio padrão. Mas uma semivariância já não seria captado. Então, isso aqui, dependendo da métrica que você use, se você não ajustar, primeiro está errado. Segundo, vai te levar a uma falsa conclusão. Aí depois ele começa a oscilar aqui num patamar de 14, 12, fechou a 8. Ela até vem com tendênciazinha de queda. Quando você ajusta, que é do implit para trás, você multiplica por, imagino eu que deve ser uma ordem de 7, mais ou menos, né? Aqui está numa ordem de 3 vezes 7. Não chega a ser uma ordem de 7, não. Acho que foi na ordem de 5 ou 6. Vou ver isso lá no relatório. Quando você multiplica a série, o que é que vem? Ó? Ela veio aqui no patamar de 8, chegou a atingir 16, 14 no dia do implit e está caindo. É essa linha aqui pontilhada vermelhinha. Tá certo? Vamos ver, então, MDIA 3F, HBOI e Apvida. Tá? E a própria Magalu no relatório de eventos corporativos. Vamos lá.
Site da B3, mais uma vez. Produtos e serviços. Renda variável. Ações. Empresas listadas. Vamos lá logo matar a curiosidade da rainha dos splits. Magazine Luiza. Eventos corporativos. And here we go. Nossa, tem pouco, hein? Achei que tivesse mais. Desdobramento. 2020. Acho que essa história está recente aqui, hein? Eu achei que a Magazine Luiza tinha tido mais desdobramentos. Tinha quase certeza de que sim, mas enfim. Então, tá aqui, ó. Um desdobramento, tá? Foi deliberado 7 de outubro. Na semana seguinte, já 3 de outubro, de 1 para 300. Na realidade, eu tenho certeza que houve mais, tá? Não sei por que não está constando aqui, tá? Vamos pegar alguma outra? Vamos lá. Empresas listadas. HBOR, eu fiquei naquela dúvida. Elbor, empreendimentos. Eventos corporativos. Grupamento. Está aqui, ó. Fator de grupamento, 0,2. 1 dividido por 0,2 dá 5. 5 para 1. Foi um grupamento de 5 para 1. Então, eu teria que ter multiplicado toda a série que vai até 12 de agosto em 5. Eu multiplico essa série, para que aí o preço fique compatível. Tá certo? E vamos pegar aqui mais uma empresa, a Pivida. Eventos corporativos. Teve um desdobramento, também deliberado dia 19, na semana seguinte já executou, até 24 de novembro de 2020, bem recente. Aí sim, agora, não é um grupamento, mas um desdobramento, 400, ou seja, uma se transformou em 5. Tá certo? Ou seja, toda a série até 24 de novembro, ela precisa ser dividida por 5 para que o preço fique compatível. Foi isso que a gente fez lá naquele gráfico. Tá certo? Vamos nos encaminhando aqui para o finzinho dessa nossa aula. Falando de um ajuste, que não é de primeira ordem, não é obrigatório, é interessante, oportuno, se você assim tiver, eu não faço. Que é o ajuste por dividendo. Dividendo é uma fração do lucro, definido pelo regimento da empresa, tornado público para todos os acionistas de todo o mercado, que a cada trimestre a empresa vai lá e partilha parte dos lucros com os seus acionistas. Normalmente é um dinheiro pequenininho, mas que influencia, sim, o retorno daquele dia. O que a gente vai aprender quando a gente for calcular retorno na aula do dia de 31 de março, nossa próxima aula, 7 encontro, segunda-feira, o que a gente vai aprender é que quando a gente souber calcular retorno, a gente aprende a ajustar por dividendos. Paulo, por que não é de primeira ordem? Porque o ajuste por dividendos, ele só vai mexer com o retorno de um dia, do dia do pagamento do dividendo. Vai mexer? Vai. Se você incorporar o dividendo, vai aumentar o retorno daquele dia? Vai. Isso vai acontecer uma vez a cada trimestre? Sim. No ano pode acontecer até 4 vezes? Sim. No universo, 260 observações, vai mexer em muita coisa? Quase nada. Então, para efeito de estatística descritiva ao final do ano, que é o padrão ouro, 260 observações diárias, das quais 245 a 247 são dias úteis, o fato de, em 4 dias, ter um retorno um pouco maior para o dividendo é de segunda ou terceira ordem. E por que eu não faço o ajuste? Porque até hoje eu não sei como é que eu pego esse dado de maneira padronizada em escala, para daí ajustar. Não é preguiça. Agora, eu não vou olhar o fluxo de pagamento de dividendos de 300 e tantas empresas e sair ajustando cada uma. É de segunda ordem, é muito custoso, o custo-benefício sugere que eu não deva fazer. Mas se alguém me der uma planilha dizendo, olha, por código de chave, qual foi o dividendo pago em cada dia, em 5 minutos eu ajusto toda a minha planilha de retornos. Não tem problema nenhum. O problema é que eu, particularmente, não tenho esses dados em escala. Não sei se a B3 oferece. Até onde eu saiba, não. E, de qualquer forma, isso aí só pode ser feito, tá? Quando a gente aprender a calcular retornos. Então, assim, não é porque seja de segunda ordem que a gente não vai fazer, não vai aprender a fazer. Vai aprender só na aula que vem. Porque precisa saber calcular retorno para ajustar, diferente de omissão,
que é o último cotação de fechamento, ou split implit, que é só dividir a série para trás ou multiplicar a série para trás, no fator, né, de grupamento ou desdobramento, respectivamente. Né? Muito bem. Aqui, me perdoe o erro, não tem nada a ver com o mês de dezembro, tá? Esqueci de atualizar isso aqui. O resto tá ok. Aqui os destaques, os highlights, top 5, top 7 e bottom 7, ou seja, as 7 melhores, as 7 piores, no que se refere a uma janela de um mês, tá? 14 de abril de 21 a 3 de maio de 21, tá? 4 semanas. E a gente observa as maiores altas e as maiores baixas, tá? É um relatório, né? Bem interessante, já corrigido por splits e implits, para que não seja um número falacioso, né? Ilusório. Enfim. E aí temos aí empresas, né? Como IMEP, enfim, acho que essa Vivre, que eu acho que é do ramo de construção civil, né? A Viver, a Ering também é conhecida, essa de fertilizantes, Inepar, enfim, altas muito expressivas no último mês, assim como quedas também muito fortes. OSX, não me surpreende, não gosto desse grupo. MMX, é pessoal, também não gosto do gestor do grupo, antigo gestor, não sei como é que está hoje, tá? Companhias de energia elétrica, né? De Brasília, enfim, caindo forte aí. Mas é só para dizer que uma vez que você tem a sua planilhinha e saiba, a partir da aula que vem, calcular retornos, você consegue, por exemplo, já gerar esse tipo de gráfico, com os destaques, né? São aquelas ações que tiveram maior variação de preço mensal, ou seja, maior retorno ou menor retorno mensal, ou na semana, ou no ano, a janela que você decidir. Tá certo? Muito bem, nosso último slide de hoje. Lembrando que segunda-feira a gente tem um encontro marcado para aprender a calcular retorno. Padrão ouro para programação de maneira cartesiana, para que você não tenha quantidade regular de dados. Na minha tabela, vai sempre da coluna N até a coluna JM. Sempre 260 colunas, sendo a N a mais atual. Quando eu faço isso, ajuda muito a minha programação. 260 observações diárias, o que equivale a 52 semanas com 5 dias úteis ou não úteis. Tá? End of day quote, ou seja, os retornos vão ser calculados sempre a partir das datas de fechamento, cotação de fechamento diário. Tá? A gente vai analisar, através do comportamento, a partir das aulas que vêm, a partir da 9ª aula e por aí vai. A gente vai fazer muita análise exploratória de dados, para que a partir disso aí a gente tenha acesso à possibilidade de fazer inferência estatística e regressões com dados que são bem comportados. Vamos excluir outliers, seja porque são estranhos ou porque tem erro nos dados, tá? Para termos aqui uma ordem de grandeza, não é? Esses dados que estão aqui, eu tenho um outro slide com dados mais atuais, tá? Mas só para ter uma noção, já na aula que vem eu mostro os dados de 2020 até 2021, tá? Havia aí quase 600 ações e as cotações do mercado fracionário oscilavam entre 28 centavos e 3.700. Esses dados estão bem diferentes agora. Se eu não me engano, eles oscilam entre 58 centavos e 300 e poucos reais, tá? O quartil, a mediana está em 18,94. Na realidade, eu acho que eu mostrei isso na aula passada, vou já relembrar. Deveria ter trazido para cá e atualizar aqui também, né? Os quartis aí, tá? E aqui dados, sim, agora sim, mais atualizados, tá? Numa janela de tempo de 2019, nós tínhamos 151 ações com liquidez plena, agora temos 255. Liquidez acima de 90%, que é o mínimo. Havia 209, agora quase 300. E ações com liquidez acima de 50%, havia quase 300 e agora quase 350. Ou seja, o mercado fracionário foi, sim, muito impactado pelo aumento de volume de negociação do ano de 2020. E a minha base, que vem de 2016 até 14 de maio, havia 58 empresas e agora 97 empresas que estão na minha base de dados, mas que não houve nenhuma transação no mercado fracionário com elas, ou porque elas não estão mais no jogo, ou porque, de fato, não no mercado fracionário. Certo?
Com isso, a gente encerra a apresentação de hoje. Te espero aí ansiosamente na nossa segunda-feira, só para ver se era isso mesmo, aqueles dados que eu deveria ter atualizado, não sei por que não atualizei. Não está nessa planilha, não, nessa aba aqui, não. Deixa eu ver se está no dia 6 é hoje. Deixa eu ver se está na aula do dia 7 de maio. Os dados do mercado. Também não está. Bom, muito curiosamente, por alguma razão, eu atualizei os dados aqui, mas não os considerei nesse slide aqui, peço desculpas, tá? Mas lembro que está entre 58 centavos e 300 e pouco, eu já vou atualizar para te passar correto, tá? Assim como os quartis e a mediana, que está 18,94, que eu me recorde. Certinho? Bom, muito bem, meus caros. Deixa eu interromper aqui minha apresentação. Muito obrigado aí pela atenção de todos, que Deus nos abençoe. E vou aqui encerrando mais essa aula nossa. Tá joia? Forte abraço. Até segunda-feira. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum ou manda por e-mail. Tá bom? Até logo mais.